Você quer criar posts profissionais para Instagram utilizando inteligência artificial e não sabe qual ferramenta escolher? Hoje eu vou testar 5 ferramentas principais do mercado: ChatGPT, Gemini, Canva, Manus e DaVinci. E vou mostrar as vantagens e desvantagens de cada uma delas para você no final escolher qual é a melhor para você. Então deixa aquele like que essa dica você vai economizar muito seu tempo. Vamos lá? Então aqui eu fiz uma análise de 5 ferramentas para você poder utilizar e a gente vê qual foi o desempenho de cada uma delas, quais são as vantagens e desvantagens dessas ferramentas. Então vamos começar aqui pelo ChatGPT, que hoje tem sido uma das ferramentas mais utilizadas para criação de imagens. E olha só, pessoal, eu pedi para essa inteligência, eu enviei uma logomarca de referência e enviei também uma imagem. E olha que imagem legal que foi gerada para essa empresa aqui. Aqui eu solicitei um comando, depois eu pedi para acrescentar um telefone e mudar a foto também para ver qual a alteração aqui das fotos. Isso aqui ele usou imagens de banco de imagem. Depois eu pedi, fiz mais um teste, mandei uma imagem real do produto que a gente tem aqui para poder ver a diferença. E aqui ele conseguiu aplicar, tá vendo só? Ele aplicou já com a imagem real. Aí eu fui fazendo novos testes, mandei a logomarca aqui novamente porque ele estava alterando a minha logo aqui um pouco. Então eu pedi para ele usar a logomarca original, usar a logomarca original, manter a marca e as proporções. Aí ele aplicou, mas ainda não ficou idêntica à original, ele mudou um pouquinho, mas ficou aceitável e ele acabou mudando novamente aqui a imagem para uma imagem, sem eu pedir esse comando, ele acabou mudando. Então assim, às vezes a IA muda algumas questões, ela acaba fazendo coisas que a gente nem pediu. Depois eu pedi aqui para criar uma variação dessa mesma imagem para Stories, Então essa aqui seria para Post e essa aqui já para Stories. E depois eu fui fazer uns novos comandos. Geralmente, essa ChatGPT ele vai te deixar fazer alguns comandos e depois ele vai bloquear o seu acesso, Na versão gratuita ele vai bloquear e você não vai conseguir fazer mais comandos, vai ter que esperar horas ali para outro dia para poder dar novos comandos novamente. Então aqui foi um outro dia que eu já comecei a fazer um outro teste, pedi para fazer baseado nessa foto aqui. Aí olha só, ele já fez essa outra imagem também, ficou bem bonita. E aqui ele colocou a logo porque eu também não queria, Você vê que ele acaba modificando a logo às vezes sem mesmo você pedindo para eu mandei a logo novamente, pedi para ele manter a logo exata, não modificar, ele ainda subiu e modificou a logo. Então esse comando aí da logo, mesmo mandar a logo certinha, sem fundo, ele acaba se confundindo. Aqui também ele trocou a imagem original por deu uma mudada aqui na imagem, mesmo sem eu pedir, ele acaba executando alguns comandos que não são tão interessantes. Aqui eu fiz um novo teste, tá vendo? Com outras imagens, ele já me bloqueou, pedindo para mim esperar aqui, o próximo dia. Então, só para vocês verem que a versão gratuita a gente consegue dar alguns comandos, mas ele acaba te bloqueando, pedindo para você ir para a versão Pro, a versão paga. Então o ChatGPT ele tem essa vantagem que ele é bem rápido, consegue criar essas imagens aqui, com velocidade. E só que ele tem a desvantagem de que com poucos comandos ali ele acaba já te bloqueando, na versão gratuita, você já não consegue fazer muita coisa ali. Agora vamos para o Gemini do Google. O Gemini do Google eu fiz alguns testes aqui também, mandei o mesmo comando, mandei a foto e a logo. Ele criou algumas imagens aqui, tá vendo? Aplicou a logo certinha, botou uma frase, colocou aqui o site, o Instagram. Então ele conseguiu executar essa tarefa legal. Depois eu pedi aqui para ele já criar o Stories também, adaptando a arte. Ele também adaptou. Ficou simples, mas funcional. Ele conseguiu executar esses comandos aqui. O Google também, ele tem as limitações. Se eu pedir mais comandos aqui para criar outras imagens, vou mandar outras imagens aqui de referência. Vou mandar dessa aqui agora, Eu vou pedir para criar novamente. Ele também vai ter as suas limitações. Ele vai acabar bloqueando e vai pedir para mim acessar depois, ou ir para uma versão premium pagando mensalmente.
para ele criar dessa nova arte aqui. Pedir para manter. Vou pedir para manter a logo aqui. E também vou mandar uma frase de efeito para ele, falando qual que é o prato, né, o nome daquele prato. Vou mandar aqui um comando. Vamos ver o que ele vai criar aqui agora com essa imagem. Então assim, eu já testei várias ferramentas, né? O Google, né, ele tem um tempo aqui também, às vezes ele demora um pouquinho. O Gemini, ele tem essa desvantagem de o design dele ser muito simples, ele não trabalha tanto o design igual o ChatGPT, não é muito artístico, né, muito visual assim. E também em poucos comandos ele acaba limitando, né, o plano. Essas versões aqui gratuitas ele cria imagens simples. Você vê que demora às vezes até um pouquinho para ele fazer essa imagem. Então você tem um tempo ali também, né, de trabalho de cada IA, né? Então assim, você vê que ele já modificou um pouco. Fica também esse símbolo aqui também da IA no cantinho aqui, né? Isso não é tão legal. A cor aqui, né, não gostei tanto, mas dá um quebra-galho aí, né? Vamos pedir aqui rapidinho, para ele adaptar para Stories. Você vê que é bem mais simples, né, comparado aqui a uma arte do ChatGPT que é mais bem elaborada. Os detalhes, né, e tudo. Aqui foi uma arte bem simples, né? E vamos ver como é que ele vai adaptar aqui. Foi igual essa aqui, né? Eu pedi primeiro para criar essa. Mandei só a logo e a foto. Ele criou. Depois pedi para adaptar também. Ele tem esse tempo aqui, né? De estar trabalhando. Enquanto isso você pode ficar fazendo também. Aqui eu posso mostrar para vocês também como tirar essa bolinha aqui. Você pode tirar no Photoshop ou, né, em outros meios de edição de imagem. Então você vê que ele tem, né, um tempo também, não é tão rápido aqui para criar as imagens, tem um tempo aqui de criação. E se você, enquanto cria aqui, eu vou mostrar para vocês, ó, uma dica útil para vocês modificarem essa imagem aí. Eu já baixei uma aqui, eu criei essa imagem, né, que é o Gemini. Vou abrir com o Photoshop para a gente remover essa parte aqui. Você pode selecionar, né, utilizando esse objeto aqui, ó, essa ferramenta que tem aqui, ó. E aqui você pode selecionar o objeto, ó, e passar aqui para o lado, ó. Ele vai removendo. Tem vários jeitos de fazer, né? Esse é um dos jeitos. Você pode também utilizar essa ferramenta aqui de carimbo, que é uma ferramenta também interessante, que você pode ir carimbando as partes aqui, ó. Ele puxa a parte de outra imagem. Ele tenta copiar aqui a madeira. O carimbo ele puxa partes dessa imagem, vai colocando aqui, ó. Melhorado, tá vendo? Podemos tentar escurecer um pouco mais. Mais escura. Olhando de longe aqui, você praticamente não vê aquele detalhe, tá vendo? Então essa é uma das maneiras, né? Tem várias maneiras de fazer aí. Com mais tempo aqui a gente conseguiria até melhorar isso aqui ainda. Conseguiria pegar outras partes aqui, ir ajustando. Tirar um pouco desse preto aqui, ó. Vai dando uma quebrada, ó. Então,
essa é uma maneira de remover também essa parte ali. Então aqui, ó, agora ele já criou, tá vendo? Mas acaba que ele fica um pouco limitado, né? Fica difícil às vezes de editar. Então no Gemini fica um pouco restrito aqui também. Posso até tentar pedir para ele aqui, ó, retirar símbolo imagem feita com IA. Vamos ver se ele vai tirar o símbolo aqui. E aí, pessoal, olha só, até demorou um pouquinho aqui, eu pedi para ele tirar o símbolo, ele não entendeu, tirou os escritos e ainda manteve o símbolo, tá vendo? Então essa opção, né, não é tão funcional. Vamos agora aqui para essa outra ferramenta, a Manus AI. Essa ferramenta eu achei muito interessante, né? Eu dei o mesmo comando aqui, ó, criar post, mandei a imagem, né? Pedi para ele manter aqui as cores da identidade visual, fazer uma chamada simples com foto, logo e texto. E olha só o resultado dessa primeira imagem que ele mandou aqui. Também dei as referências da logo. Ele acabou botando a logo aqui um pouquinho diferente também. Mandei a logo novamente, pedi para ele manter. Ele acabou até editando a logo aqui um pouco, acrescentou aqui restaurante, que eu nem pedi, ele colocou. Mas a arte é bonita, né? Assim, você vê que ficou bem legal. Aí aqui embaixo, vou só ajustar aqui para vocês enxergarem. Aqui também, né, eu pedi para ele fazer a versão post e a versão stories, ele já adaptou aqui, ficou legal também. Pedi um comando aqui para ele rotacionar a imagem 3 graus para ver se ficaria melhor. Ele até conseguiu, ele girou a imagem, só que eu acho que girou muito. Ele acabou mudando aqui um pouco a arte, a logo também, sem eu pedir, ele mudou. Mas a arte em si tá ficando legal. E aqui, ó, depois eu pedi para ele ajustar novamente para poder ele virar só 1 grau, aí virou, ficou legal. Só que ele acabou modificando um pouco a imagem original, a logo ele foi mudando aqui sem eu solicitar, mas o resultado é interessante, né? Assim, aí a gente pode pedir aqui para ele voltar a logo original. Vou dar mais um comando aqui agora para vocês verem. Vou tentar adicionar aqui novamente a logomarca aqui original. Vou mandar aqui a logo, ó, sem fundo, PNG sem fundo. Eu vou pedir para ele, ó, alterar para esta logomarca nas imagens, não alterar nada nesta logo, manter ela original como foi enviada. E esse Manus, né, assim, a desvantagem que eu reparei nele é que ele também é um pouco lento às vezes para a criação aqui do conteúdo, mas ele é mais detalhista, né? Ele manteve melhor a proporção das cores, da logo, da imagem. Só manteve alguns erros aqui de alterar a logo, né, sem necessidade. Sem eu dar esse comando, ele acabou fazendo coisas que não precisaria ter feito, né? Então, apesar de que eu gostei bastante das primeiras imagens, essa parte aqui que ele dá visualização, né, você tem que aprender a utilizar aqui, que é meio chatinha, tem hora. Você tem que botar o mouse aqui aonde que ele quer dar o zoom, ó. Depois eu quero dar zoom aqui embaixo, eu coloco aqui. Aqui dá até para você ver as imagens que ele gerou. Aqui agora ele está gerando essas outras duas. Então você vê que ele tem um tempo de processamento aqui, um pouco demorado também, graças às imagens. Quantas vezes ele vai fazendo aqui, você pode estar fazendo outra coisa e elaborando, né, os textos em outras inteligências aí também. Demorou um pouquinho, mas agora ele terminou, ó. E agora também ele já falou, ó, seus créditos foram usados, por favor utilize o plano para obter mais créditos. Então ele acabou já acabando, né, a versão gratuita aqui. Ele
Ele alterou aqui a logo, né, um pouco. Não ficou 100% ainda, mas a imagem ficou até legal. Essa aqui ele parece que não conseguiu concluir a rotação da imagem aqui, né, faltou dar um zoom aqui. O que eu achei legal aqui também do Manus é que, por exemplo, aqui se você tiver o texto, alguns textos aqui você consegue editar o texto, ó. Tem essa função aqui, já na parte aqui, ó, gratuita já acabou, mas antes eu tinha que conseguir alterar esse texto de forma mais simples aqui também, clicando aqui, né, e pedindo para editar, ele estava liberando essa função aqui de ajustar o texto. Mas essas imagens aqui foram, né, assim, interessantes. Só precisa talvez de mais alguns ajustes, né? Mas algumas aqui, às vezes a gente conseguiria até já utilizar. Então o Manus tem sido também, né, uma boa opção, apesar de poucos comandos também ele já te bloqueia. Mas às vezes se você conseguir ser bem objetivo e rápido, você conseguiria criar imagens aqui na versão, né, gratuita. Eu também testei essa ferramenta aqui, o DaVinci AI, como mais uma ferramenta para teste. Mas também dei o mesmo comando aqui. Ele criou essa imagem aqui, né? Não usou a imagem de referência que eu mandei, nem a logo. Então criou só esse layout aqui, bem simples. E acabou também, na hora que eu fui pedir mais comandos aqui, ele já pediu para mim ir para a versão paga, que todas elas, né, variam nessa média de 50, 60 a 100 reais por mês. Então não vi muita vantagem nessa aqui também. Também utilizei aqui o Canva, né, que é uma ferramenta bem utilizada também. Dei o mesmo comando aqui, mandei as referências de foto e logo para ele criar. Ele criou aqui, né, essa imagem. Depois eu pedi ele aqui para adaptar para Stories, ele também adaptou, criando. Demorou um pouquinho também, tá? O Canva não é muito rápido. Criou uma imagem bem simples, não tem design, não tem muita coisa aqui, poderia ser melhor. Ele colocou aqui a imagem, né, de fundo que eu pedi. Se você clicar 2 vezes aqui, dá para, né, até posicionar aqui melhor se você quiser. Aqui tem essa opção de você poder personalizar um pouco melhor. A logo aqui você consegue estar. Então o Canva ele tem a vantagem da personalização aqui. Você consegue arrastar e modificar aqui a posição, né, da logo ou da imagem de fundo. Consegue ajustar aqui, né, as partes que você às vezes não gostou. Consegue aqui clicar, trocar o fundo, trocar as cores. Ele te dá uma maior personalização aqui das imagens, né, e dos textos. Consegue aqui mudar a fonte, né, consegue mudar as cores. Então ele tem essa vantagem da personalização. Apesar da IA dele ser bem simples, não conseguir fazer tantas coisas ainda, mas ela é uma maneira aí talvez de você criar também posts, né, de maneiras mais rápidas aí. Então talvez essa aqui também seja uma maneira, né, de você criar posts aí também de forma rápida. Então aqui você consegue ir personalizando, ajustando, mudando cores, né, de fontes. De acordo aqui, pode mudar a fonte também. Esse aqui não tá legal, vamos botar uma fonte aqui mais grossa, tá vendo? Mas aqui você consegue ter uma alternativa de ajuste um pouco melhor do que nas outras que estavam um pouco mais limitado, né? Se você quiser acrescentar aqui também alguma informação, algum ícone, algum Instagram. Aqui no Canva você também tem mais opções de personalização, né? Então aqui ele pode te dar essas opções, ó, de movimentar o fundo, né, ajustar o tamanho da logo e ajustando a arte de acordo com o seu gosto aí. Então, né, o Canva tem sido, né, uma ferramenta bem utilizada e também, apesar de ter não tanto layout aqui na IA dele, mas ele também tem vários modelos aqui de post que você pode utilizar e editar em cima de um layout aqui já existente também. Então pessoal, essas são as 5 ferramentas que eu testei aqui com inteligência artificial para vocês terem opções aí na hora de criar imagens, né, de criarem posts, e vocês podem testar todas elas, ver qual que adapta melhor para a sua realidade, mas todas elas, né, você vai ter que acabar pagando uma ferramenta de assinatura ou tentar utilizar as partes gratuitas e vendo qual delas atende melhor aí a sua necessidade, beleza? Vamos evoluindo, aprendendo junto. Se faz sentido para você seguir o meu canal, que vai ter várias dicas e opções, né, de ferramentas
design, para você aprender e evoluir o seu negócio, beleza? Espero vocês, até mais, tchau, tchau.